Goianas e goianos, meus únicos patrões, aqui fala o Cajuru, seu simples ser humano. Hoje é domingo, 3 de novembro de 2024. Que alegria estar aqui para todo o Brasil e especialmente para todo o estado de Goiás, no comando da Fonte TV, em Goiânia, canal 5.1, fácil demais, né? Canal 5.1, Fonte TV, com sua audiência e sua credibilidade. Em Brasília, Fonte TV, canal 15.1, na Claro TV em Goiânia, canal 517, e em rede nacional, a Fonte TV chega pela Parabólica, canal 86, e também pela Sky em todo o Brasil, pelo canal 584. E nossa parceria a partir de hoje no Comando Nacional da Rede TV e para o mundo inteiro nas redes sociais é para a transmissão semanal todo domingo do programa Pode Cá Liberados, comigo e com a Leila do Vôlei, 2 senadores da República, um programa de entrevistas diferente de tudo que você viu até hoje. E o nosso primeiro entrevistado de estreia é simplesmente o presidente, que é vice e é chamado carinhosamente assim, Geraldo Alckmin, do nosso querido Brasil. Ele tem notícias exclusivas, boas, e você precisa acompanhar do começo ao fim esta estreia do Pode Cá Liberados, a partir de agora, voltando em 30 segundos. Vai levando a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a posse abraçando o mal. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Gol da Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode Cá Liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo, o desejo é sincero de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas neste 2024. Bem, hoje é domingo, 3 de novembro, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, eu sou o Cajuru, seu simples ser humano, vivendo um dos dias mais felizes dos meus 50 anos de carreira e dos 25 anos de vida neste mês de novembro da nossa Rede TV. E por quê? Porque ela, exatamente Rede TV, quem me retornou ao mundo nacional da televisão em 2000 e agora, mais uma vez, é nela, Rede TV, que estreio este programa talk show de entrevistas, diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira, de forma descontraída, que se chama Pode Cá Liberados. Nesta estreia, domingo 3 de novembro, para o Brasil inteiro, nas redes sociais para o mundo inteiro, com a alegria de continuar comigo, acompanhando, entrevistando e participando, essa brasileira guerreira e que é acima da média em tudo o que faz, como senadora e também como entrevistadora, Leila do Vôlei. Veja com quem é a nossa estreia, com gente que a gente tanto respeita. Primeiro, agradecer a oportunidade, não só a você, mas a Rede TV, e é sempre um prazer e um orgulho estar ao lado do Alckmin, que é uma figura importantíssima da nossa política e uma grande referência. Obrigada, Alckmin. E a gente, sem dúvida alguma, por respeito, é um costume, o próprio presidente Lula, que é um homem acima da média em relação ao companheirismo e ao respeito que tem por Geraldo Alckmin, a gente o chama de presidente. Presidente, uma surpresa para ti. Eu fiquei com inveja. Eu não gosto de ter inveja não, tá? Mas fiquei. Veja, meia. Hoje você ganhou, viu? É? Tá chique. Essa você não tem, não? Não tenho. Não tem, tá não. colorido. Eu que fiquei com inveja, os dois com meia, eu não podendo usar uma meia. Bem, aqui na Rede TV não tem como começar, presidente, primeiro agradecendo. É a sua primeira entrevista, inclusive, exclusiva em 25 anos de Rede TV,
essa emissora que cresceu tanto no país, que começou com este slogan, inclusive, porque nós estamos próximos do Brasil ser, Leila, você já sabe, e vem falando isso, inclusive, na tribuna do Senado, a sede do mundo, com o G20, que vem aí nos próximos 17, 18 deste mês de novembro. Presidente Alckmin, para o mundo inteiro, o que o senhor diria neste dia em que começar o G20, agora em novembro, no Brasil? Prazer. Olha, obrigado, agradeço, senador Cajuru, senadora Leila, pelo convite para estar aqui no Podcast Liberados, cumprimentar toda a audiência da Rede TV e saudar pelos 25 anos que estão chegando na Rede TV. Eu acho que o Brasil, Cajuru, ele é o grande protagonista dos 3 debates planetários: segurança alimentar, Brasil; segurança energética, Brasil; e clima, combate às mudanças climáticas. Então, esse encontro do G20, agora em novembro, que vai reunir aqui 19 dos maiores países do mundo e 2 blocos econômicos, a União Europeia e a União Africana, ele é muito importante. Isso mostra a liderança do Brasil, e presidido pelo presidente Lula. E o ano que vem, o mais importante evento planetário, BRICS, que é a COP30. A COP30. Aliás, eu estou indo na COP29, o presidente Em me Baku, pediu no Azerbaijão. em Baku, no Azerbaijão, para receber lá o bastão, porque o ano que vem a COP30 será no Brasil e na Amazônia, será em Belém. Em Belém. Leila do vôlei. Inclusive, presidente, aproveitar essa pergunta do Cajuru e a sua inserção com relação a Baku, a COP29, qual vai ser o principal desafio do Brasil agora nesse debate em Baku? Porque já pensando o ano que vem, na COP30, muitos temas deverão ser abordados, dentre eles o financiamento climático. Essa é a principal temática do Brasil em Baku agora, em 29? Olha, Baku 29? todo o empenho é evitar gás de efeito estufa, evitar o aquecimento climático. É fácil, senadora Leila e Cajuru, quem está nos acompanhando entender. Eu, quando inspiro, 80% é nitrogênio, 20% é oxigênio. Quando eu expiro, devolvo os 80% de nitrogênio e 15% de oxigênio e 5% de gás carbônico. Então, todos nós, nessa entrevista aqui, respiramos 20 vezes por minuto e estamos jogando gás carbônico na atmosfera. Dormindo, acordado, dia e noite, nós, boi, vaca, cachorro, gato, peixe, galinha, todo o reino animal tira oxigênio e joga gás carbônico. A natureza é perfeita. Então, o mundo vegetal, as florestas, as árvores, pela fotossíntese, elas fazem o contrário. Elas pegam o carbono, fixam no solo e devolvem o oxigênio. A natureza está equilibrada e é perfeita. Aí entrou a mão humana, foi lá embaixo, pegou petróleo, combustível fóssil e começou a jogar carbono. É avião, é navio, é fábrica, é motocicleta, é carro, é ônibus, é caminhão, e foi destruindo as matas, as florestas. Aí desequilibra. Desequilibrou, você perde a proteção e começa a esquentar o mundo, com consequências gravíssimas para a saúde e para a economia. É seca demais, é tempestade demais. Você veja o que está acontecendo na Espanha. Nesse momento, mais de 150 mortos, que aconteceu no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia. Então, o Brasil, Leila e Cajuru, vai levar um grande exemplo. Tem 3 florestas tropicais que vão segurar aí o planeta. É fácil de guardar, chama BIC. BIC, B-I-C. B, Brasil, maior floresta tropical do mundo. Amazônia. I, Indonésia, maior floresta da Ásia. E C, Congo, maior floresta da África. Então a primeira coisa é combater o desmatamento. O ano passado caiu 50% do desmatamento na Amazônia. Esse ano caiu 40%. A outra é descarbonizar.
Então o Brasil aumentou o bio no diesel. Eu ponho diesel no caminhão. Era 10% de bio, de óleo vegetal, gordura animal, que descarboniza. O presidente Lula aumentou para 12 o ano passado, 14 esse ano, o ano que vem será 15, e pela lei que vocês aprovaram, a lei do combustível do futuro, pode ir a 20. Só o Brasil tem 27% de etanol na gasolina. Ninguém tem isso. Nós temos 27%, podemos chegar a 30% e até 35%. Biogás, hidrogênio verde. Então eu diria que para um quadro grave é preciso ter várias soluções. Não tem uma bala de prata. Não existe isso. Você tem que ter um conjunto de medidas e soluções. E discutir o mercado de carbono. Sim. Olha, quem emite demais paga. Quem emite de menos tem um crédito. Esse é o grande desafio, ter um mercado regulado de carbono no mundo todo. Perfeito. Bem, para você que está aí do outro lado, por gentileza, a Rede TV me ensinou que televisão é mão dupla. Portanto, você é o nosso único patrão. Fique à vontade, comente nas redes sociais, emite a sua opinião para essa pergunta que vou fazer ao presidente Geraldo Alckmin. Os 19 países que chegarão agora em novembro para o G20, eles todos têm consciência, presidente Alckmin, do que aconteceu em 1 ano e 9 meses no governo Lula 3, em relação à economia, PIB, inflação, desemprego, fome. Eles têm essa consciência? Olha, eu entendo que não ter detalhes, mas tem. Por quê? Porque o Brasil passou, nós éramos a 9ª economia do mundo. Então, se pegar PIB, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália e Brasil. Passamos esse ano a Itália. Passamos a ser a 8ª economia do mundo. Nós somos o 7º maior país do mundo em população. O Brasil tem tamanho, tem escala. E o 5º maior país do mundo em território. E não temos gelo, porque os que são maiores do que nós, a Rússia, está incluída a Sibéria. O Canadá, o Polo Norte. Os Estados Unidos inclui o Alasca. A China inclui parte da Mongólia. O Brasil é um território gigante, com subsolo, petróleo, gás, ouro, nióbio, lítio, ferro, agricultura muito competitiva. Então, o Brasil é um grande player, tem tamanho, tem escala, tem dificuldade. Qual a dificuldade? Custo Brasil. Então, o Brasil, por quê? Juros e imposto. Então, nós temos uma taxa de juros ainda alta, que precisa reduzir, porque ela dificulta a economia, e temos uma carga tributária também elevada, que com o tempo precisa ir reduzindo. E a reforma tributária vai ajudar muito para simplificar esse trabalho. Leila? Bom, presidente, eu vou insistir na minha pergunta anterior, porque o senhor falou muito do papel do Brasil, e o Brasil tem feito, né? Biocombustíveis, mercado de carbono, que se Deus quiser vai sair em breve, espero que até antes da COP agora. Mas assim, nós fizemos uma audiência no Senado, que o que foi dito pelo Ministério das Relações Exteriores, pelos representantes do Ministério da Economia, do governo de um modo geral, é uma preocupação sobre o financiamento climático. Porque o Brasil está fazendo a sua parte, a gente sabe do potencial, mas você não acha que é fundamental que os países desenvolvidos também, eles assumam essa responsabilidade através do clima? Porque tudo que nós estamos sofrendo hoje é questão também, a gente sabe que é a questão da emissão, de uma indústria forte desses países. Então, o financiamento, ele é fundamental? Ele é fundamental, e depois quem desmatou foram os mais ricos. E quem mais polui são os mais ricos. Então, se você pegar a emissão por pessoa, você vai verificar que os países mais ricos são os que mais emitem. Então, há necessidade, sim, esse é um dos objetivos da COP. Teve muita promessa, né? 100 bilhões de dólares para o Fundo do Clima, muita promessa, mas pouco concretizada. Então, há necessidade, sim, do financiamento, ele é importante, e é uma questão planetária. Quer dizer, todo mundo precisa
trabalhar. E precisamos ter cuidado com protecionismo ecológico. Você usar a questão do meio ambiente para fazer protecionismo e para brecar a importação de outros países. Então precisa ter um certo cuidado com isso, de usarem as questões ambientais, mas no fundo fazer protecionismo para não comprar os nossos produtos. Mas eu diria que o Brasil é um exemplo, que é a maior floresta do mundo, tropical, e a meta é desmatamento ilegal zero, até recompor a floresta. O dinheiro do Fundo do Clima, que está sendo gerido pelo BNDES, e bem gerido, ele está abrindo licitações, projetos, editais para recompor até a floresta. E precisamos gerar renda na região. A região amazônica tem 28 milhões de pessoas, então precisa ter renda. Por isso tem lá a Zona Franca, lá em Manaus, um polo industrial importante, crescendo para poder segurar emprego, agregar valor. O nosso trabalho de bionegócios da Amazônia, o CBA, procurando estimular a biodiversidade, medicamentos, cosméticos, alimentos, agregar valor, agroindústria. Então é possível compatibilizar desenvolvimento sem destruir. Até porque ele não será sustentável se você destruir e não tiver preservação. Bom, gente, daqui a pouco, podem ter certeza, vocês vão ver o outro lado de Geraldo Alckmin pela primeira vez na televisão brasileira. A enxada, enfim, a padaria, tudo o que vocês ainda não ouviram desse ser humano. Por isso que eu falo que é o outro lado. Leila, não dá pra gente entrar na pasta do Ministério da Indústria e Comércio, porque tanto você como eu conversamos com os maiores empresários do Brasil. Eu, inclusive, já trouxe vários deles aqui para a reunião com o presidente Geraldo Alckmin, que os recebeu prazerosamente com uma conversa tranquila, uma conversa aberta, né? Cada um falando o que pensa sobre o Brasil, sobre a economia. E todos eles admitem que houve um avanço em 1 ano e meio de governo, 1 ano e 9 meses, extraordinário na indústria e no comércio. Eu começaria perguntando ao presidente Alckmin o que mais avançou no seu ponto de vista e o que ainda falta para avançar. Olha, Cajuru, você colocou muito bem. Acabou de sair os dados do 3º trimestre, que terminou agora em setembro. Então nós tivemos no 3º trimestre a menor taxa de desemprego, 6,4%. Se a gente cair mais 0,1% o desemprego, nós vamos bater o recorde. O recorde é taxa de desemprego de 6,3%. Então, caiu o desemprego. Nós geramos, só no mês de setembro, 247 mil empregos no Brasil, liderados, você já colocou, pela indústria e pelo comércio. Então foi a indústria e o comércio que impulsionaram o crescimento da economia e a geração de emprego. A indústria com carteira mais assinada. Então a indústria, em termos de carteira assinada, foi quem mais empurrou aí a economia. O que eu vejo que está ajudando aí? A melhora de renda da população, mais pessoas empregadas e melhorando o salário, ela consome mais. A outra, competitividade. Nós fizemos o REIQ, Regime Especial para a Indústria Química. Mover, estimular a indústria automobilística. 130 bilhões foram anunciados na indústria automotiva. Um estímulo importante para a eficiência energética, descarbonização, carro elétrico, carro híbrido com etanol, carro com mais eficiência energética, que polua menos, inovação, o IPI verde, nós vamos reduzir o imposto para o carro mais barato, então tem um lado também social, competitividade, nós estamos lançando o LCD, é fácil de entender, o LCA é para agricultura, já tem, é a letra de crédito agrícola. O LCI é para o setor imobiliário. Agora vai ter o LCD, comércio e indústria. Então é uma letra de crédito que é mercado.
Você compra o título, só que você não paga imposto de renda, se for pessoa física. Então você vai ter, quem toma esse dinheiro, ele é um pouco mais barato, 1% mais barato. Então você vai estimular a indústria a investir mais. E ela está investindo. Por quê? Porque a ociosidade na indústria caiu. Aumentou de janeiro a setembro 14% a venda de veículos. 14% a venda de veículos. Então a ociosidade na indústria diminuiu, precisa investir para ampliar a indústria, fazer Aliás, novas indústrias. Desculpa te interromper. Desculpa, irmã. Lembra daquela conversa que a gente teve no começo do governo com vários empresários do ramo automobilístico e o senhor teve uma ideia brilhante que foi a frase "meu sonho, meu carro"? Então, Lembra disso? o ano passado foi um ano ruim. Então, o que o presidente Lula fez? Ele lançou um programa de renovação de frota. Ele abaixou o imposto para poder vender carro mais barato e baixou o imposto para trocar caminhão e ônibus muito antigo. Então você que tem um caminhão com mais de 20 anos ou um ônibus, se você quiser, eu faço uma redução aqui de imposto para te ajudar a trocar a frota. Isso deu tão certo que num dia 30 de junho, foram vendidos 29 mil veículos. Nossa, eu não sabia dessa. A outra coisa que ajudou é uma lei que vocês aprovaram, marco de garantia. O que acontecia antes? Você vende um carro a prazo, a pessoa não paga, você não consegue pegar o carro de volta. Então, o que estava acontecendo? Aquele que paga direitinho, pagava muito caro o crédito. Agora não, agora com o marco de garantia, se não pagar, você pega de volta. Então os juros despencou e aumentou o crédito. Eu sou do tempo que você comprava carro em 4 anos. Eu comprei um Fusquinha, 48 parcelas. Depois eu troquei por uma Brasília, 48 parcelas. Ninguém quebrava por causa disso, porque os juros eram mais baratos. Então, o marco de garantia, a lei que vocês aprovaram, o presidente Lula sancionou, derrubou os juros, derrubou o chamado spread. O crédito ficou mais barato, as pessoas trocaram de carro. Perfeito. Admirável Leila Barros. É incrível, né, conversar com o presidente Alckmin. Presidente, sobre a questão da descarbonização da indústria, né? Quais são os programas que o governo está estimulando, né, para que a indústria se comprometa, né, com essa questão ambiental, com a indústria mais sustentável e com a produção mais sustentável? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos programas. Então, o primeiro programa é o Mover. Então, toda a cadeia da indústria automotiva, desde a siderurgia, passando por borracha, aço, vidro, o automóvel final, você vai ter um estímulo de 3,5 bilhões por ano, durante 5 anos, de crédito tributário para descarbonizar, para você utilizar energia mais limpa e você descarbonizar. O programa chama Mover, Mobilidade Verde. Indústria de combustível. Então, ao invés de eu importar o diesel dos Estados Unidos, que é muito poluente, eu aumento o percentual de óleo vegetal. Óleo de soja, mamona, dendê, girassol, eu estou descarbonizando. Eu ponho mais etanol na gasolina, diminuo o fóssil e aumento uma energia renovável, que é o etanol. Se é para plantar cana, você tem que fixar carbono no solo. Então, a outra vai abrir um caminho aí para a indústria brasileira no hidrogênio verde. Eu preciso produzir hidrogênio para trocar o combustível do navio, por exemplo. Então, como é que eu vou fazer esse hidrogênio, esse H2? Tirar da água. Preciso quebrar essa água, fazer uma hidroeletrólise. Eu vou gastar muita energia. Se eu fizer com energia do sol, solar ou eólica, do vento, é um hidrogênio verde. Quem é que tem energia solar e eólica abundante e barata? O Brasil. Então o Brasil vai ser o campeão das novas energias, por exemplo, produção de hidrogênio verde, de hidrogênio de baixo carbono. Um outro exemplo fácil de entender, o senador Cajuru, senadora Leila, quem está conosco. O avião é querosênio, ele é querosênio. Todo avião que está aí voando,
ele é poluente, é querosene. Eu preciso trocar esse querosene. O mundo inteiro. Você vai trocar pelo SAF, Sustainable Aviation Fuel. É um combustível da aviação sustentável. Pode ser etanol, pode ser óleo vegetal. Quem vai produzir esse SAF? Ou o Brasil, Estados Unidos e Índia. Tanto é que o presidente Lula, o presidente Biden e o primeiro-ministro Modi criaram uma aliança global pelos biocombustíveis. Então o Brasil vai ser o grande produtor de SAF. É a agroindústria. Nós somos campeão no agro. Vamos industrializar. Se agrega valor, gera mais emprego e ajuda a despoluir aí o mundo. A agroindústria é a primeira missão da nossa nova indústria Brasil. Perfeito. Nós temos vários, Leila, assuntos factuais ainda, tanto você como eu. Eu só quero sair um pouquinho, porque eu conversei com vários ex-vice-presidentes da República do Brasil. E nenhum deles disse para mim que foi vice-presidente. Disse: Cajuru, eu fui simplesmente uma figura decorativa. Pergunto, por que Geraldo Alckmin, vice-presidente da República do governo Lula III, não é uma figura decorativa, tem essa importância insofismável, brilhante, porque foi uma conversa antes tida e condicionada com o presidente Lula, ou foi uma decisão espontânea do presidente Lula? Olha, primeiro agradecer a generosidade do senador Cajuru. O presidente Lula, essa semana, ele, numa reunião com os governadores sobre segurança pública, ele falou que ele ficava muito feliz de ter ex-governadores do seu governo. Porque quem já foi prefeito, já foi governador, você sabe a dificuldade. O dinheiro nunca vai dar para tudo, nunca. É como na casa da gente, na vida pessoal da gente. Claro. Então você tem que apertar de um lado aquilo que é desperdício, aquilo que não é urgente, para poder ter um pouquinho para fazer aquilo que é mais necessário em benefício da população. Então o fato de ter sido governador, e não teve nenhuma conversa antes, não. O presidente não tinha nenhuma obrigação de me convidar para nada. Mas ele espontaneamente, e o presidente Lula, ele delega. Ele delega. Então você tem liberdade de poder trabalhar. Nós estamos trabalhando para fazer uma indústria mais inovadora. Então tem 66 bilhões BNDES, FINEP, Embrapi, a juros TR que vocês aprovaram. Sim. É juros zero, real, porque a TR é 4%, a inflação é 4 e pouquinho. Então, para inovação, uma indústria mais verde, sustentável, todos esses projetos a que eu me referi, uma indústria mais exportadora. Agora vamos estimular o pequeno para exportar. A Itália, o pequeno empreendedor, exporta muito, e a China. No Brasil é muito pouco. Ela é muito concentrada, a exportação no Brasil, em petróleo bruto, minério de ferro, soja, açúcar, carne, café e celulose, praticamente, suco de laranja. Então é preciso o pequeno poder exportar, ele muda de patamar. E finalmente uma indústria competitiva, nós estamos competindo com o mundo. A gente precisa ter produtividade, reduzir custos. Então citei o LCD, e depreciação acelerada. Eu compro uma máquina, a máquina moderna vai fabricar melhor, mais barato, mais eficiente, gasta menos energia. Eu deprecio essa máquina em 15 anos, eu vou abater no imposto dela. Agora deprecia em 2 anos. Então você está estimulando trocar o maquinário, ter uma renovação do parque industrial brasileiro, para ele poder crescer e ser mais competitivo. E está indo bem. Então a indústria que caiu nos últimos 30 anos, ela está levantando. A Embraer, o Brasil tem a terceira maior indústria de aviação do mundo. Civil, comercial, executiva e defesa. Perfeito. Aproveitando essa deixa também, é a questão da geopolítica mundial, né? Nós temos as nossas ambições, a gente tem feito o nosso dever de casa com excelência, até parabenizando aqui
por toda a sua explanação, mas existe um contexto, uma geopolítica mundial assim, muito preocupante, né? Guerra que está se prolongando entre a Rússia e a Ucrânia, esse conflito no Oriente Médio, né? Que cada vez está mais violento, as eleições nos Estados Unidos, onde o Trump está a favor, né? Tá ali, está forte, né? Um forte candidato, está bem equilibrada ali a disputa. Como é que o senhor enxerga essa geopolítica e de que forma isso pode, de alguma forma, interferir, né, nos planos do Brasil? Se a gente está se preparando também para esse contexto de geopolítica que pode afetar de alguma forma, se já não está afetando, né, o país de uma forma, de um modo geral, e principalmente em termos de economia. Ótimo. Nós vivemos no mundo um momento difícil. Muito. No mundo. Duas guerras ao mesmo tempo. Pós-Covid, os países se endividaram, países e empresas se endividaram no mundo inteiro. Então você tem um momento que não é um momento espetacular. Mas uma boa notícia, o comércio exterior o ano passado cresceu 0,8% em volume, importação e exportação, comércio exterior. O Brasil cresceu 8%. Nós crescemos 10 vezes mais que a média do mundo. O mundo cresceu 0,8%, nós crescemos 8%. Não em valor, em volume, porque as commodities caíram de preço. Então, em valor não, mas em volume cresceu. Eu diria que o Brasil precisa expandir mais os seus acordos comerciais. Nós estamos meio isolados no Mercosul. O Mercosul só tem acordo com Israel, Egito, Palestina e Singapura, assinado ano passado. Então precisa abrir mais, ter mais acordos. Estamos muito confiantes no acordo com a União Europeia. O Lula tem se empenhado, o presidente Lula. A União Europeia são 27 países. Por que isso é importante? É fácil entender. O Brasil tem 2% do PIB do mundo. 2%. 1,90 e pouco. 98% do comércio está fora do Brasil. Então você tem que ganhar esse comércio. Vender carro lá fora, vender soja, vender café, vender serviços, vender produtos e gerar emprego aqui dentro. Aí você produz mais, o preço cai e você fica mais competitivo. É o que a China faz bem feito. Ela tem escala, produz muito, o preço cai, tem boa tecnologia e vende mais barato para o mundo. É um competidor duro. Então nós precisamos ampliar o comércio exterior. Para isso precisa fazer mais acordos comerciais e reduzir custo. Um exemplo bom, portal único. Nós fizemos no Ministério da Indústria um portal só, importa, exporta, importa, exporta. A licença que era por operação, hoje é por 3 anos, 4 anos. Você reduz custo. Há um estudo que pode reduzir 40 bilhões por ano. Exportação de frango para o Reino Unido e a União Europeia. Tem um certificado de origem, de onde é que veio esse frango. Era papel, R$ 166 por guia. Hoje não paga nada, tudo digital. Então, o Brasil precisa ter um choque de desburocratização. Perfeito. Nós temos uma herança cartorial. Sem dúvida. Inventamos regra, custo. Precisa dar uma simplificada nas coisas. É verdade. Bom, você aí do outro lado deve se lembrar que em 2000 a Rede TV tinha a insubstituível Marília Gabriela, a nossa querida Gabi. Ela criou nas entrevistas dela o quadro Ping Pong. E eu criei o Defina em uma Palavra. Hoje um monte de gente imita e não dá crédito. Daqui a pouco vai ter, evidentemente, com Geraldo Alckmin. Mas em várias palavras, presidente Geraldo Alckmin, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre uma palavra tão importante, meu Deus do céu, e que eu sinto falta dela demais: a ciência. Olha, a ciência é fundamental. Vamos dar um exemplo prático, quem está nos assistindo aqui. Quem nasceu há 80 anos atrás, né, quem viveu na década de 40, no Brasil e no mundo, vivia 40 anos de idade. Expectativa de vida era 40 anos. Quem tem mais de 40 já teria morrido. Hoje a expectativa de vida no Brasil é 76 anos de idade. Ao nascer, eu que tenho 71, a minha expectativa de vida é 85.
média no Brasil. Quando chegar a 80, é 90. E você pode viver bem, viver mais e com boa qualidade de vida. O que fez isso? Ciência. Água tratada, que as pessoas viram que tinha água contaminada, tem bactéria, tem uma série de protozoários, então água tratada. Vacina. A tuberculose foi a doença que mais matou no mundo. Hoje você tem vacina, BCG. Eu tive coleguinha de faculdade com paralisia infantil. Acabou. Então, e antibiótico, as pessoas morriam por infecção. Pegavam uma infecção, morriam uma semana. Então, a ciência ela é importante, porque ela precisa ser feita em benefício das pessoas. E esses avanços da ciência a gente precisa garantir para todo mundo. Eu fui, como deputado, relator da Lei Orgânica de Saúde, o SUS, a Lei 8.080. Então você garante a todos os brasileiros, não precisa pagar um centavo, desde a vacina até o transplante de coração. Então o SUS é importante a gente valorizar, porque são poucos os países do mundo que têm um sistema de saúde que é universal, todos nós aqui estamos incluídos. Não precisa nem ser brasileiro. Um estrangeiro passando pelo país, se cair, quebrar o braço, ele vai ser atendido, porque está no Brasil. Integralidade vai da vacina até a cirurgia, a prótese, a órtese, e equidade. Não é apartamento de luxo para um e enfermaria para o outro. Não, é igual. Então, equidade, universalidade e integralidade. A mamãe vai dar luz, tudo de graça. Claro. A vovó precisa de uma UTI, tudo de graça. O que nós temos é que ser eficiente para poder garantir esse direito a todos. Admirável, Leila do vôlei. Eu vou só para finalizar nessa questão econômica, pegando uma deixa, porque a gente sabe que SUS é custo também, né, presidente? O custo é muito grande. Como é que o senhor avalia, para finalizar, a política econômica do Brasil hoje? Como é que o senhor avalia, de um modo geral, a nossa política econômica? Ela é positiva, eu avalio bem. Por quê? Primeiro fez a reforma tributária, no primeiro ano. Mudança constitucional, grandes reformas, você faz no primeiro ano. Se não fizer, vai ter dificuldade. Então, a reforma tributária, ela pega 5 impostos, IPI, PIS e COFINS, federal, ICMS estadual, ISS municipal, transforma num IVA. Nós devíamos ter feito isso há 30 anos atrás. Então, você simplifica e você desonera investimento e desonera exportação. Fácil de explicar. Eu exporto um automóvel, não pago imposto. Exportação não paga. Mas eu já paguei o imposto quando eu comprei o aço, o pneu, o vidro. Então eu preciso me devolver esse imposto. Eu não posso exportar imposto. Isso chama crédito acumulado. Só que o governo não devolve. Então o Brasil tem dificuldade de competir. Com a reforma tributária acaba essa acumulatividade de crédito. Então você vai dar um empurrão nas exportações, que gera emprego aqui dentro, e um empurrão no investimento. Invista que você não vai pagar imposto. O Brasil precisa de investimento. E simplifica. É muito caro pagar imposto no Brasil. Imagine que você tem uma empresa, Cajuru, que vende para 27 estados. Cada estado tem uma lei diferente. Cada estado tem uma alíquota diferente. É uma fábula de custo para você pagar, além do tributo ser mais alto. Então eu diria que é positiva a reforma tributária, a inflação está sob controle, ela está abaixo da meta. Nós vamos sofrer um pouquinho agora por causa da seca, porque isso é safra. Se o clima é bom, a safra é grande, o preço cai. Se o clima é ruim, a safra cai e o preço sobe. Mas é uma coisa transitória. Mas agora que está chovendo, a boa notícia, vai cair a conta de energia. Então a energia elétrica que estava em vermelho vai passar para amarelo. Então esse mês que vem agora, já cai, agora em novembro, já cai o preço da energia elétrica. Isso ajuda a segurar a inflação. Então eu diria que a economia está crescendo. O risco Brasil, isso é importante ficar atento. O risco Brasil, quando o presidente Lula assumiu, era 254 pontos. Hoje é 157. Ele caiu para metade. Nós temos uma dificuldade que eu tenho confiança que vai ser resolvida rápida. Chama equilíbrio das contas públicas. Nós temos que cumprir o arcabouço fiscal. Cumprir.
déficit zero, não gastar um centavo a mais do que arrecada. Como é que eu tenho um buraco aqui? Como é que eu zero isso? Ou aumentando receita ou cortando despesa. Eu não sou do aumento de receita, porque a carga tributária já é de 33% do PIB. A China é 22%, nosso concorrente. A Índia é 19%, nosso concorrente. Então nós precisamos agir pelo lado da despesa. Cortar despesa que não, ineficiente. Você é defensor implacável do corte de gastos. Eu sou... E tem gente que não é, não, inclusive do governo. Não, eu sou do seguinte, você precisa gastar bem, bem. Então aquilo que é ineficiente, é desperdício, você vai reduzindo, para poder sobrar dinheiro para você investir naquilo que precisa mais. Essa é a lógica. O governo não cria dinheiro, ele tira da sociedade, ele tira. Eu estou vestido de impostos aqui, roupa, sapato, tudo é 40%, 50% de imposto. A mamãe, quando compra uma bicicleta para o filho, 45% é imposto. Então, ele tira da sociedade e aí oferece saúde, segurança, atende os mais pobres, os necessitados. Agora, ele não pode ser concentrador de renda, tirar dinheiro do assalariado para pagar altos salários, altas aposentadorias, manter empresa estatal ineficiente. Não é possível. Perfeito. Então, você tem que agir pelo lado da ineficiência, reduzir, cortar, para poder manter o equilíbrio. E a hora que se atinge o zero equilíbrio, não gasta mais que arrecada, os juros caem. Os juros caindo, as pessoas vão investir mais. Nesse gancho da Leila, é muito importante a questão da economia, e aí todos vocês, a maioria que nos vê pela Rede TV em todo o Brasil e mundo inteiro, como sonha, como eu sonho, o quanto seria melhor para o Brasil se a gente tivesse, presidente Geraldo Alckmin, a coragem. Eu fui o primeiro senador, a Leila se lembra, a apresentar um projeto para taxar as grandes fortunas. Eu quase apanhei no Senado, de tanto companheira contra. Eu vejo agora a Câmara também contra, rejeitando. Nós nunca vamos taxar as grandes fortunas? Então, isso está corretíssimo que você defende. Se chama justiça tributária. Ou seja, quando eu possibilito que aquele que ganha muito, os bilionários, eles paguem mais, eu estou reduzindo o imposto da classe média e do que tem renda menor. É justiça tributária. Essa é a lógica do imposto de renda. Quem ganha menos não paga. Quem ganha um pouco mais, paga um pouquinho. Quem ganha muito, paga mais. Só que no Brasil, quem ganha muitíssimo, paga igual a classe média. Às vezes até menos. Então é preciso, sim, acho que o ano que vem o ministro Fernando Haddad está trabalhando nisso. E veja o modelo americano como é interessante. Os Estados Unidos, o imposto sobre consumo é pouco mais de 20%. Pesado lá é renda e patrimônio. Rico paga. É renda alta. Isso. Jogador de futebol, artista, ganha fortuna, paga muito. E patrimônio, bilionários. E o consumo é menor. O Brasil não é 20 e poucos por cento, é 50% consumo. E o consumo, ele é regressivo, porque a dona Maria que mora na favela, ela paga a mesma alíquota do rico, quando compra uma roupa, quando compra um alimento, quando compra um brinquedo. Então, a questão tributária, ela é importante. Acho que nós demos um passo com a reforma tributária, corretíssimo, esperado há 30 anos, e o próximo tem que ser justiça tributária. Leila do Vôlei, qual a próxima pergunta para a nossa volta que você deixa, querida? Vamos virar a chave? Vamos falar um pouquinho de eleições municipais. Perguntar para o senhor, perguntar para o senhor qual é a sua avaliação das eleições municipais aqui no Brasil. Tá. E depois do menor intervalo da televisão brasileira, nós vamos ver também esse outro lado de Geraldo Alckmin. O Alckmin da enxada, o que ela representa para ele, o Alckmin do sítio, o Alckmin da padaria e o que a esposa dele, a Dona Lu, está fazendo no Brasil inteiro e que quase ninguém sabe. Nós voltamos já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos.
Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Vai levando a jogada na grande área, foi pra linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a posse, Sandoval. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Bola Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos para o mundo inteiro no comando da Rede TV, na estreia hoje, 3 de novembro de 2024, deste programa de entrevistas descontraído, diferente de tudo que você já viu na TV, prazerosamente pela nossa Rede TV. Presidente Geraldo Alckmin é o nosso primeiro entrevistado, todo domingo o programa às 10h30 da noite, com Leila do Vôlei e comigo, prazerosamente. Presidente, eu vou sair um pouco para entrar depois naquela pergunta que a Leila deixou para a nossa volta. De segunda a sexta, um Alckmin que começa a trabalhar às 5h30 da manhã, que eu já vi parar 1h da manhã. Um Alckmin que no sábado, eu sei, porque tudo que se conversa contigo, eu fico prestando atenção que você vai escrevendo com qualquer um. Ou seja, chega sábado, você tem um monte de coisa para ler. E eu sei que você lê e confere tudo. Mas aí no sábado você vira o homem da enxada. Como é que é essa história num pequeno sítio do seu pai em fala o resto do nome? Pindamonhangaba. Aí. O que é enxada no sábado na tua vida? O meu pai, saudoso, querido papai, era veterinário. Então eu sempre morei na zona rural, nunca morei na cidade. Então em Pindamonhangaba, onde eu vivi a vida toda, fui médico, prefeito, não morava na cidade, morava na zona rural. Então tem um sítiozinho lá de 5 alqueires e eu gosto de enxada. O segredo da enxada é estar bem amolada. Então eu pego a enxada e vou limpar lá uns pastinhos, mas você fica pingando 4 horas de enxada. Aí tem um bar lá perto de casa, na zona rural, eu deixo a enxada na porteira e vou a pé tomar uma coquinha gelada. Porque você aí não bebe. Aí estou sentado lá, para uma van. Desce umas moças de vestido longo, uns rapazes de terno, indo para um casamento no bairro do Ribeirão Grande. Indo para um casamento. Aí me viram lá, todos farrapados, queriam tirar retrato. Aí eu tentei explicar, falei, eu estava na enxada, e agora vim aqui no bar. Aí um deles falou, nós conhecemos bem isso, é pouca enxada e muito bar. Ainda tem que ouvir isso, né? Mas faz bem para a saúde, eu gosto. Meu pai dizia, o contato com a natureza aproxima o homem de Deus. Olha, frase. Leila, eu vou deixar para você aquela sua pergunta e depois eu volto porque tenho uma curiosidade enorme e o Brasil inteiro vai ficar satisfeito de saber o trabalho da Dona Lu, a esposa, conhecidíssima, a Dona Lu Alckmin, do presidente. Sim, voltando à pergunta, a sua avaliação sobre as eleições municipais esse ano, presidente. Acho que é importante a gente saber um pouquinho sobre a sua avaliação. Olha, primeiro comemorar a democracia, que nós tivemos eleição em 5.569 municípios e foi tranquila. Então, a democracia é isso. Quem manda é o povo.
É ele que decide, é ele que acompanha. A outra, o que a gente observa? Como tem muito partido no Brasil, há uma fragmentação muito grande, exacerba o personalismo. As pessoas não dão muita bola para o partido e votam mais na pessoa. E aí você teve três favoritos. O prefeito, 80% foi reeleito. Nós copiamos o modelo de reeleição norte-americana. Nos Estados Unidos se diz que o mandato é de 8 anos, podendo interromper, mas é difícil. Então, prefeito, favorito, ex-prefeito, quando o prefeito não vai bem, você lembra do passado, ex, e quem tirou segundo lugar na última eleição. Aquele que chegou perto ali, fica um recall, né? Agora vai, enfim. Esses foram os três favoritos. PSB, o meu partido, cresceu 21% no número de prefeitos, 22% no número de vereadores. Agora, você tem uma fragmentação partidária muito grande. E não tem muita influência federal, é mais influência estadual. Sim. Os governadores estão mais perto, né, dos municípios. A eleição nacional 2026, aí é muito economia. Né? Se o emprego está bem, se caiu o desemprego, inflação sob controle, estou mais satisfeito com a vida, é mais a economia. Agora, é uma eleição muito importante, porque diz que o século XXI foi o século XIX, foi o século dos impérios. O século XX foi o século dos países. O nosso século XXI é das cidades. É ali que as coisas acontecem, onde você vive, trabalha, estuda, vive com as pessoas que mais ama e pode melhorar muito a vida da população. Então é muito importante governo local, cada vez mais importante. Antes desse trabalho fantástico da dona Lu Alckmin, aproveitando a palavra reeleição que o senhor respondeu a Leila. O presidente Rodrigo Pacheco, na semana passada, num debate mundial promovido pelo UOL, pela Folha de São Paulo, ele disse claramente que é favorável, e até criou o nome, muito obrigado, presidente, de PEC Cajuru, porque a proposta é minha, do fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes a partir de 2030 e o alinhamento das eleições do Brasil a cada 5 anos e não mais a cada 2 anos. O presidente Geraldo Alckmin é contra ou a favor o mandato passando de 4 para 5 anos a prefeitos, governadores e presidentes? Tudo tem prós e contras, né? Nada é absoluto, mas fruto do amadurecimento, porque nós copiamos o modelo norte-americano de uma reeleição, 4 mais 4. Só que nos Estados Unidos o prefeito não precisa ser amigo do governador e o governador não precisa ser amigo do presidente. É uma federação para valer. No caso do Brasil, isso interfere muito. Então, eu hoje entendo que seria melhor 5 anos sem reeleição. Então, você tem um mandato... Que é a minha proposta. 5 anos sem reeleição. Eu acho que ela permite uma alternância melhor, não mexe nos atuais, que foram eleitos com uma regra, mantém a regra, mas para o futuro eu faria 5 anos sem reeleição. Leila, como você e eu sabemos, então eu vou deixar para ti o que representa aquele trabalho que nós tomamos conhecimento, ouvindo da própria dona Lu Alckmin, em relação àquilo que ele mais ama na vida, fora da política, que é a padaria, que é o trabalho de panificadoras. Fica você à vontade. A dona Lu, eu tenho acompanhado, inclusive aqui no DF, ela faz uma parceria, né, com algumas... O entorno, né? Com o entorno, aqui também no Distrito Federal, uma parceria com as organizações sociais de panificação e confeitaria. E eu tenho acompanhado, que vira e mexe eu acompanho, nessa caminhada como política aqui da cidade, eu cruzo às vezes com a dona Lu, com a equipe dela. Assim, uma mulher absolutamente engajada na questão social. Eu já ouvi muito falar também da importância, você fala muito da importância, o senhor não fala detalhes, mas fala muito da importância da sua família, da sua vida política.
E a importância da Lu Alckmin na sua vida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dela, porque é uma relação, né, de anos, e o trabalho dela social, que eu sei que o senhor acompanha muito, tem até uma questão da sua paixão por padarias, que aqui no DF... Todo o Distrito Federal já sabe que o senhor gosta de caminhar pelas padarias aqui do DF. Eu queria saber, depois que o senhor falar da Dona Lu, as padarias que o senhor frequenta aqui na cidade. Queria saber um pouquinho. E só rapidinho, lembrando que esse trabalho da Dona Lu de panificadoras, já no Brasil inteiro, não tem nenhum gasto do dinheiro público. Por favor. Olha, eu tenho 44 anos de casado. Eu era solteiro. Em Pinda, a Lu tinha uma boutiquezinha, uma lojinha de roupa, e os meus amigos muito brincalhões diziam, ele está de olho, é na boutique dela. Mas temos 3 filhos queridos, perdemos o Tomás, mas nos deixou 2 filhinhas, 7 netos. E quando a Lu, desde quando eu fui prefeito lá em Pinda, ela fazia um trabalho social, ajudava lá na Feira da Fraternidade e como governador criou um programa de geração de renda. Preparar pedreiro, ladrilhista, encanador, eletricista, tudo de graça, cursos rápidos. Mas decoração, cabeleireira, manicure, pedicure, confecção, mas um dos que mais cresceram foi o de padaria artesanal, você formar padeiros. Então você ensina, você tem uma escolinha, ensina um curso rápido, a pessoa ou começa a fazer pão e vende, é fácil vender, tem renda, ou ela vai conseguir emprego. Você tem uma demanda grande nessa área. E aí vira pizzaiolo, confeiteiro, cozinheiro, enfim. Então é um programa rápido, barato, de graça para quem quer fazer. Você ensina 10 tipos de pães diferentes. Então são 10 tipos de pães. Aqui não custa nada para o governo, faz tudo com sociedade civil. Então fez aqui em Brasília e também no entorno de Brasília, que é Goiás, mas são cidades grandes, populosas. Sim. E está em 14 estados brasileiros. Então, um programa econômico, uma padaria, uma escola dessa custa R$4.000. É o forno, é a forma, ele é custo menor e você capacita as pessoas. E são depoimentos maravilhosos de pessoas, muitas mulheres tendo renda, tem renda e também conseguem trabalho. Transforma a vida. Mas né? eu gosto de padaria, porque eu gosto de um cafezinho. Demais, né? Mas eu não gosto de café, eu gosto de gente. O café é pretexto para você conversar, ouvir, bater um papo, criar laços de afeto. Então eu gosto aqui, quando fico em Brasília, eu vou à missa na igreja Nossa Senhora da Saúde, 12h15. Então, como é depois de meio-dia, ela vale para domingo. O evangelho do sábado já é de domingo, então ela vale só depois do meio-dia. Então ela é 12h15. E sempre vou tomar café aqui em Brasília e tem boas padarias aqui. Tem mesmo. Gente, se prepare. Vai começar agora o quadro Defina em uma palavra. E quem começa é Leila do Vôlei. Bom, define em uma palavra sustentabilidade. Olha, vida. Em uma palavra, Donald Trump. Santo Antônio de Pádua dizia, quando não puder falar bem, não diga nada, nada. Define em uma palavra, já que a gente ouviu muito sobre esse tema, que é a economia brasileira. Forte, forte. Em uma palavra, então, Câmara. Democrata. Em uma palavra, Lu Alckmin. Paixão. Ah, lindo. Em uma palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Brasileiro que não desiste. Em uma palavra, família. Amor. Em uma palavra... Companheirismo. Companheirismo? Companheirismo. Em uma palavra, Jair Bolsonaro.
o Santo Antônio de Pádua me socorre de novo. Nada. Você sabe que tem dois aspectos interessantes. Há momento para dois sábios. Santo Antônio de Pádua dizia: quando não puder falar bem, não diga nada. E Santo Agostinho dizia: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem. Então é preciso saber, ter a sabedoria de ver o momento da indignação, que é Santo Agostinho, e o momento da resiliência, que é Santo Antônio de Pádua. É verdade, sem dúvida. Define uma palavra: Brasil. Brasil. Gigante. Pela própria natureza. Para fechar, em uma palavra, Geraldo Alckmin. Servidor. Só isso, servidor? Nós nascemos para servir. A maior vocação que o ser humano tem é servir. Você serve dentro de casa, cuida do filho, ampara como médico, aquele que está doente, sofrendo. Na política, nós somos servidores, temos que ser o último da fila. Último da fila, servidor. Não há nada mais importante na vida do que você servir. E, presidente, por falar em servidor, eu com 50 anos de carreira na televisão brasileira, eu já pedi demissão ao vivo, eu já fui demitido ao vivo. Agora, eu nunca tive medo de diretora de jornalismo. E dessa na Rede TV eu tenho, a Stephanie. Ela já está de olho para falar o final do programa. Uma e pena. eu enxergo pouco. Leila, então, para a gente fechar. Só agradecer essa Não tem oportunidade. nenhuma pergunta? Ainda tem tempo para pergunta, chefe? Não tem, ó. Já falou que não tem, não tem. Então, assim, só para agradecer mesmo ao Alckmin, assim, que privilégio. Mas então me permita quebrar o protocolo. Quebre. Por gentileza. Cajuru sendo Cajuru. Por gentileza, traguem as duas surpresas ao presidente da Leila e do Cajuru. Rapidinho, por favor. Televisão é assim, é natural. Né? A Rede TV me ensinou assim, ser natural. É. Veja, de nós dois, Opa, com muito carinho, que o ser humano merece e o homem público também. Que chique. Olha. E ó, café. Uma meia do café. Nossa, tá linda essa. E a outra, Tua cara, hein? Amor a São Paulo. I love Sampa. I love Sampa e o café. E vamos quebrar o protocolo de novo? Vamos. Aquilo que você mais gosta, eu também gosto, não sei se a Leila gosta. Eu queria fechar o programa comendo um pedacinho. Cadê a sua paçoca? Não, mas espera aí, o meu presente aqui, Paçoca tá aqui. Você não entregou junto? Não entreguei não. Olha o meu aí. O Olha teu é meu. diferente, esse é o da Olha o Leila. meu, vamos ver se você Pega- gosta. ali assessoria e a Ali paçoca, tem um por favor. vidrinho ali, tem paçoca lá Nunca dentro. um programa de entrevista terminou com a gente comendo paçoca, gente. Oba, adoro. Não, na outra, em cima da geladeira aqui, ó. Show, hein? Ó, o nosso, como esse nós é o da estamos Leila. entrando no Ô, Novembro Leila, Azul. a Leila Novembro caprichou, Azul. hein? Olha, Em alusão ao Novembro Azul. olha só. Caprichou aí, Leila? Gostou do bigodinho azul? A paçoca. Caprichado, hein? Senão eu perco o emprego na estreia, mestre. ver se nós tem dois. aqui. Não acredito. Juro. Espera aí, É diferente. tô achando aqui, cadê a... Mas tem chocolate, tem tudo aí. Olha, Alckmin. Acabou a paçoca. Acabou a paçoca. É possível. Mas tem chocolate e paçoca. Aê. A chocolate e paçoca. Leila, Obrigada. obrigado, presidente. Obrigada, presidente. Aí, esse aqui- menino, chocolate e paçoca. Chocolate e paçoca. Então pronto. É paçoca do mesmo jeito, a maior paixão deste homem público raro. Tudo em que todo o tem país. amendoim é saboroso. É. Tudo É que verdade. tem amendoim é saboroso. Olha, eu tô dieta, mas vamos lá, né, gente? Presidente, muito obrigado. Pelo Alckmin, Cajuru. Muito obrigado, irmã. Nossa, obrigado, presidente. Deus e saúde. Agradecidíssimo. O Brasil inteiro acompanhou pela Fonte TV e Rede TV a primeira edição nacional e para o mundo inteiro nas redes sociais do programa Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas
como você nunca viu na televisão brasileira. Voltamos no próximo domingo e o entrevistado exclusivo será o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Até lá!